Muito bem, pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindas. Bom, na aula de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre Rousseau, né, concluindo aí aquela lista de 3 grandes autores que nós falamos na primeira aula, na aula número 3, na verdade, né, sobre o justnaturalismo. Nós falamos de 3 grandes pensadores, né, o Thomas Hobbes, o John Locke e agora o Jean-Jacques Rousseau, tá certo? Vamos falar então um pouquinho sobre o Rousseau e sobre o conceito de soberania inalienável do Rousseau, né? Além do conceito de soberania inalienável, o conceito também de democracia direta em Rousseau vai ser bastante importante. Vamos tentar fazer uma aula bem rapidinha aqui sobre o Rousseau, tá certo? Bom, nós estamos vendo também que a gente está seguindo uma sequência quase que cronológica dos autores, né? Começamos lá atrás com Maquiavel, né? que vai escrever ali na passagem do século XV para o século XVI. Temos o Thomas Hobbes no século XVI para o XVII, né? O Locke século XVII para o século XVIII e o Rousseau, que está vivendo aqui durante todo o século XVIII, né? Então, o Rousseau, inclusive, vai ser bastante importante, inclusive para a concepção do que nós veremos, depois vocês verão em história, né? Do que foi a Revolução Francesa. Rousseau, que era suíço, mas que, né, viveu basicamente quase toda a vida em Paris, né? E ele vai falecer bem no inicinho aí da Revolução Francesa. E os escritos de Rousseau vão influenciar muito, inclusive, personagens como Robespierre, né? E até hoje ainda influencia muitos autores. Vamos tentar compreender o Rousseau aqui, a visão do Rousseau, né? O Rousseau também está dentro daquele enquadramento, né, sobre a ideia de justnaturalismo e sobre a ideia de estado de natureza, que nós vimos com Locke e vimos com Hobbes. Contudo, existem alguns pontos em Rousseau que são importantes da gente perceber, e a primeira de todas diz respeito a uma visão mais otimista que o Rousseau tem com relação ao estado da natureza, né? Veja bem, a visão de estado de natureza que nós temos até agora é uma visão completamente pessimista do Thomas Hobbes, né? O estado de natureza seria um estado de guerra, um estado de balbúrdia, de bagunça, de desordem, né? Então, nós não queremos um estado de natureza, né? É ruim o estado de natureza para o Hobbes. Quando nós vamos para Locke, não é tão assim, não é tão ruim, mas nós também não queremos em Locke, porque existe um grande risco, existiria um grande risco, né, à desordem social. O Rousseau, pelo contrário, o Rousseau vai ter uma visão um pouco mais otimista, sobretudo pela concepção que o Rousseau vai apresentar do que depois ele vai chamar de bom selvagem, né? Na verdade, o que acontece aqui é o seguinte: o Rousseau ele imagina, né, um estado de natureza, aquela mesma perspectiva, né? O ser humano ele está vivo, ele vive, certo? E numa ausência, né, porque essa ideia é hipotética, né, na ausência de uma sociedade, né, e aqui ele imagina para bom selvagem, a ideia de bom selvagem para o Rousseau, a palavra bom aí ela é mais didática do que bom mesmo, né, porque o Rousseau está imaginando o bom selvagem como o ser humano não dotado de razão. Então não é o Homo sapiens racional, né, é o homem antes de ser sociedade. Né? Ele vai dizer o seguinte: olha, o ser humano, tudo que o ser humano quer, né, nesse estado de natureza é viver. E para viver, o que ele faz? Ele cuida da sua vida, né? Ele come, ele caça, ele pesca. Veja que não existe uma ideia, não existe um porquê para Rousseau de um ser humano fazer mal a outro ser humano. Não existe esse intuito imediato, não é imediato. Não é da natureza do ser humano fazer mal a outro ser humano. Até porque o Rousseau está partindo de uma mesma perspectiva, por exemplo, de um animal, de uma mesma espécie, né? Então, uma abelha não faz mal a outra abelha da mesma espécie. Um pardal não faz mal a um outro pardal. Né? Estamos vivendo aqui, tentando viver a vida, apenas isso. É alguma coisa neste sentido. Né? O problema vai acontecer, né, para Rousseau, e aí vai vir uma frase dele interessante, né, que ele vai dizer o seguinte: na verdade essa frase não é dele, mas é uma frase que se associa, né, à representação da ideia do Rousseau.
Né? É importante isso, essa informação que eu estou dizendo é importante para os vestibulares, inclusive, tá bom? A frase não é do Rousseau, mas acostumamos a associar a frase a ele, né? Que seria assim: o homem é bom por natureza, certo? Mas a sociedade o corromperia, né? O homem é bom por natureza, a sociedade é quem o corrompe. E aqui é bom que a gente faça uma leitura, né? A sociedade, entre parênteses, a propriedade. Vamos lembrar que o Locke é favorável à propriedade privada. O Rousseau ele vai ser contrário. Ele vai dizer o seguinte: olha, no momento em que surge a sociedade, no momento em que os indivíduos eles criam uma divisão do trabalho, criam, né, uma divisão das coisas, né, que a sociedade existe e que há as relações sociais, imediatamente passa a existir também a propriedade privada, certo? E com a propriedade privada vai haver aquele um que explora o outro que é explorado pelo um, vai haver miséria, vai haver escravidão, né? E uma vez que eu estou neste processo de ser explorado pelo outro, então eu vou, porque eu quero viver, né? Então eu quero viver, eu quero ter as coisas, né? Então eu vou acabar roubando, eu vou acabar matando, e todas as mazelas sociais, todas as desigualdades sociais proveria, né, deste duplo propriedade e sociedade, né? Uma coisa acaba sendo linkando a outra, certo? O que o Rousseau fala então é o seguinte: o estado de natureza é um estado bom, contudo nós não vivemos mais em um estado de natureza, nós vivemos em uma sociedade. Nesta ideia de sociedade aparece, como nós vimos nos outros autores também, a ideia de contrato social, que o ser humano faria o contrato e por aí vai. Contudo, o Rousseau vai dizer o seguinte: o contrato social que estipula a sociedade na qual nós vivemos hoje seria um falso pacto, né? Um falso pacto pelo seguinte: ele vai dizer, a quem interessa um Estado, certo? Com leis específicas que protejam a propriedade e por aí vai. Ele vai dizer que este Estado, ele interessa às pessoas que detêm a propriedade, certo? Então, se realmente existe um contrato social que estipula a sociedade, o Estado e por aí vai, este pacto social foi feito não por todos os indivíduos, não por uma unanimidade, certo? Porque é inconcebível que todos os seres humanos, né, creiam que a lei é para todos, né? Ele vai dizer que existe um falso pacto social, um falso pacto onde, né, não a maioria, né, mas as pessoas que, uma vez detendo propriedade, uma vez, né, estando nesta oposição aí de exploração da sociedade, esses indivíduos, né, que detêm um domínio específico, já parte de um domínio específico, a eles interessa este Estado. E ele faz uma análise bastante interessante, inclusive, sobre, né, os reinos e por aí vai, né, as hierarquizações da sociedade, como isso é colocado, né, e demonstrando que o que haveria, então, seria um falso pacto social. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que para que haja legitimidade, para que o Estado seja legítimo, né, esse Estado não pode estar ancorado em um contrato social que seja um falso pacto social. É necessário que haja uma unanimidade da sociedade. E que unanimidade é essa? É uma unanimidade de abdicação total de tudo que o indivíduo é, inclusive da sua liberdade, certo? Para o bem da comunidade. Aqui o Rousseau ele vai inovar, porque ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que uma vez que o indivíduo abdica da sua liberdade em prol da comunidade, automaticamente esse indivíduo ganha de volta a própria liberdade. É mais ou menos assim o pensamento de Rousseau. É mais ou menos assim. Se todos os indivíduos, né, então a legitimidade, não é um falso pacto, todos os indivíduos abdicam completamente de sua liberdade, da propriedade, de tudo, em prol da comunidade, certo? Há uma abdicação total. Então não é uma abdicação forçada, né, onde alguns que dominam forçam os demais. É uma abdicação total. Logo, a obediência, a abdicação total é essa que vai se dar perante a lei, obviamente, né?
A obediência à lei acaba sendo a própria liberdade, porque, veja, eu estaria sendo forçado a ser livre, né? Eu estou me submetendo à lei que é a minha própria vontade, né? Então, se eu me submeto à minha vontade, eu sou livre, né? É uma ideia interessante, essa ideia de Rousseau. Eu sou livre quando eu me submeto à minha vontade, né? Esta minha vontade não é somente, não pode ser vista do ponto de vista de uma vontade particular, porque a vontade particular, Rousseau vai dizer, uma vez que existe sociedade, existe propriedade, a vontade particular, o ser humano já está corrompido. A vontade particular, ela acaba comprometendo a legitimidade da vontade coletiva, da vontade do bem coletivo. Ele vai ser contra a propriedade privada porque ele diz, olha, a propriedade privada ela prejudica a comunidade, né? Porque a propriedade privada diz respeito a um indivíduo que acaba submetendo outros indivíduos àquela propriedade. É necessário para Rousseau que todos os indivíduos, de forma unânime, tenham a abdicação total de tudo, da propriedade, da liberdade, em prol de algo que seja comunitário. Tem gente que acusa o Rousseau de ser o pai do comunismo, mas não é bem assim não. Embora, né, ele tenha causado um grande entusiasmo entre os socialistas ali, né, inclusive a ala mais radical, né, e mais revolucionária do que foi a Revolução Francesa, e o próprio Marx vai ler Rousseau e vai ficar bastante empolgado com Rousseau, com essa ideia de Rousseau também, né. O Rousseau, então, enquadra, ele traz uma ideia para a constituição de uma filosofia política, a ideia de soberania do povo, né? Com essa ideia de obediência total, ele vai dizer, olha, se existe um soberano, que o Hobbes falou lá atrás, que seria, né, o Estado soberano seria o monarca, né, que tem o poder total, o monarca teria o poder total, e que Locke diria que seria os legislativos, né? Locke ele é favorável a uma democracia representativa, certo? Então, há algumas pessoas, né, que obviamente ele vai falar, nem todo mundo é povo, né? Então, existem os que votam, os que não votam. Em Locke, né, quem tem o direito de plena cidadania são homens, brancos, proprietários e por aí vai, né? E essas pessoas criariam um conjunto representativo que seriam as leis. Então, né, dentro desse pacto aí, o poder legislativo seria soberano em Locke. Em Rousseau seria o próprio rei, que é quem detém todo o poder. Em Rousseau aparece a ideia de soberania do povo. Inclusive na nossa própria Constituição, né, está escrito lá no primeiro artigo, né, todo poder emana do povo. Essa é uma ideia russoniana. Embora na nossa Constituição tenha a continuação, né? Todo poder emana do povo, que o exerce direta ou indiretamente, né, a partir de seus representantes e por aí vai. O Rousseau ele traz a ideia do seguinte: uma vez que a sociedade já existe, que ela já está corrompida, né, é necessário que a gente resgate um contrato social que não se dê por um falso pacto. E como que a gente vai resgatar isso, né? Trazendo unanimidade aos indivíduos. Esta unanimidade dos indivíduos, né, ou seja, a ideia de que todo mundo esteja expressando uma vontade que é coletiva, vai trazer a ideia de soberania do povo, soberania essa que vai se exercer dentro de uma perspectiva do que o Rousseau chama de democracia direta e participativa. Veja bem, o Rousseau não é favorável a uma democracia representativa. Ele é contra uma democracia representativa, né? É uma democracia direta e participativa e não representativa. Como assim? A ideia que nós temos hoje de uma democracia, por exemplo, no Brasil, né, nós exercemos o nosso direito ao voto. Então, uma vez a cada 4 anos, para os cargos majoritários, né, a gente vai lá nas urnas e vota. No momento em que a gente vota, o que nós estamos votando? Nós estamos votando quem serão os nossos representantes nas demais decisões do que diz respeito à coisa pública, né? Então, eu voto em quem vai ser o vereador, eu voto em quem vai ser o prefeito, eu voto em quem vai ser o deputado estadual, governador estadual do estado, senador, deputado federal, presidente da república, certo? Então, neste momento seria a participação direta do indivíduo, né? Eu votei e eu disse,
Então agora eu vou cuidar do meu particular, porque aqueles indivíduos que foram eleitos, eles nos representam. Rousseau é totalmente contrário a essa ideia. Ele vai dizer que democracia só existe quando ela é direta e participativa, ou seja, todas as decisões da comunidade têm que ser tomadas por todos os indivíduos da comunidade. Então, não é concebível para a ideia de Rousseau, dentro da ideia de contrato social e de soberania do povo, a ideia de representação. Claro que o Rousseau não está dizendo que nós temos que largar tudo, né, e ficar lá dentro na porta do Senado Federal decidindo tudo, todas as matérias. Mas ele vai dizer que é necessário um amplo espaço de participação da comunidade em tudo que diz respeito à comunidade. Então, você fragmenta a sociedade, certo? E não concentra a sociedade. Nós temos a ideia de poder concentrado ainda, né? Temos o poder, a união, por mais que a gente divida, né, os poderes. Na próxima aula nós vamos falar sobre o Montesquieu, que fala da separação dos poderes. Mas por mais que haja essa separação, que haja a ideia de federação, né? Então temos o poder da União, temos o poder do Estado, o poder municipal, ainda assim, né, Rousseau fala que todas as esferas da sociedade é necessário que abra espaços amplos de participação para que o povo se governe, que o povo seja soberano sobre si. Aí sim nós teríamos, na visão de Rousseau, um verdadeiro contrato social, né? Então veja, a ideia de estado de natureza de Rousseau não é uma ideia ruim. O ser humano ele é bom por natureza. Contudo, uma vez que a sociedade existe, e ele vai dizer, a sociedade ela é necessária, mas uma vez que a sociedade existe, há a corrupção do ser humano. O ser humano, então, está corrompido pela sociedade, principalmente pela ideia de propriedade. Há necessidade, então, de correção disto que ele está chamando de corrupção, ou do ser humano estar corrompido, que é o seguinte, nós criamos uma sociedade a partir de um contrato que é um falso pacto social, é necessário resgatarmos a ideia de contrato social. Contrato é todo mundo participando, todo mundo abdicando de tudo em prol de todos, certo? E isso tem que se dar pela lei, isso tem que se dar favorável à lei, né? Então, pela lei, a partir da lei e para a própria lei. Ele vai dizer, a soberania ela é do povo, a soberania não pode ser do Estado, a soberania não pode ser do governo, a soberania não pode ser de meia dúzia de representantes, a soberania não é do legislativo, a soberania é do povo, dentro de uma ideia que ele vai chamar de vontade geral, né? Eu vou deixar para vocês algumas leituras para vocês fazerem do Rousseau, tá certo? Mas de forma bem ampla é essa a perspectiva que eu queria tratar com vocês. Dúvidas, entrem em contato comigo, eu vou responder a vocês na medida do possível. E nós estamos aqui pegando, né, elementos quase que como um mosaico, pegando alguns elementos de alguns autores para construir esta ideia, né, neste momento, a partir da filosofia ou de uma filosofia política, essa ideia do que nós queremos chamar de fundamentos de uma teoria social e política, tá certo? Não fiquem desesperados se vocês estão perdidos em um autor ou outro. Nós vamos fazer as leituras com calma, vamos entender os elementos principais de cada autor com calma e aos pouquinhos nós vamos montando essa concepção, tá certo? Bons estudos para vocês e até mais.